dois lados da vida, mais que sejamos alguns aqui, muitos outros também estão aqui para nos ouvir. E como o Eugênio já falou, nosso estudo de hoje vai ser em cima do capítulo 19 do Evangelho, que tem o título de A Fé Transforma Montanhas. Eu digo assim, cada vez que nós estivermos em algum momento desalentados, se nós pegarmos qualquer frase deste capítulo, baralho, uma frase solta que seja, isso vai nos fortalecer. Isso vai fazer com que a gente vibre um pouco mais e acredite. Por quê? Porque a fé é justamente crença, é confiança, é credibilidade, né? É nós termos algo em que nos basearmos para nos fortalecermos a cada instante. E a gente vai começar com uma definição de Emmanuel, quando ele nos diz assim, que a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Emmanuel é sempre assim poético, né? Nas coisas que ele fala. Então a gente tem sempre acreditar que os valores de Deus estão dentro de nós. A gente costuma dizer sempre que a centelha divina do Pai foi colocada no coração de cada criatura que ele criou. E nós, enquanto espíritos, né, que encarnamos várias vezes, temos um pedaço de Deus dentro de nós. Quando a gente vai acreditando cada vez mais que Ele está conosco o tempo inteiro, nós temos que fazer com que essa luz, essa centelha, fique cada vez mais forte. A fé vai nos ajudar a iluminar cada vez mais o nosso íntimo, mas também vai ajudar a iluminarmos o caminho daqueles que muitas vezes perto de nós tendem a se perder, tendem a desistir, e aí entra, né, amar ao próximo como a si mesmo, mas principalmente colocar os valores de Deus na vida de cada um. A gente vai começar a falar um pouco sobre esse capítulo, que é lá, na verdade, vamos falar sobre o item 11, que é o item que fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, eu vou ler pequenos trechos desse item e nós vamos falar sobre esses pequenos trechos, tá? Então, ele começa assim: quem ditou esse capítulo, esse item, foi o Espírito José, que se intitulou Espírito Protetor. Ele começa o capítulo da seguinte forma: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha que coisa interessante, né? No momento em que ele faz o relato do que é a fé, o título que ele coloca, ele usa uma palavra que automaticamente já nos transmite confiança e esperança, que é mãe. Fé é a mãe, né, da esperança e da caridade. E quando nós pensamos assim, em mãe, né, aquelas que ainda estão conosco e as que já estão no plano espiritual, a gente sempre tem um sentimento assim, de muita confiança. Quando você, às vezes, pede alguma coisa para sua mãe, ou quando você era pequeno e pedia alguma coisa para ela nunca dizia assim: ah, não vou fazer não. Estou sentada vendo televisão, aqui hoje em dia a gente brinca com o celular, mas não, a mãe estava sempre disposta a te ajudar. E a fé é isso, né? E a gente conhece uma figura de mãe que é muito representativa dentro das escrituras sagradas, que é a Maria, mãe de Jesus.
que veio, era um espírito extremamente iluminado, que veio à Terra, apagou as suas luzes para fazer vibrar o quê? A luz do seu Filho Jesus, que esteve entre nós, passou por tudo que teve que passar e firmemente, né, segurou aqueles ensinamentos que ele deixou. Mostrou um sofrimento, mas um sofrimento abnegado, e continuou do lado de todos aqueles que necessitavam dela ao longo do momento em que ela esteve encarnada entre nós. No momento da sua partida, o que aconteceu? Foi recebida. Quem veio buscá-la foi o seu Filho Jesus, e foi recebido na espiritualidade por uma enorme, né, congregação de anjos que a esperavam naquele momento. Então, a fé, quando o Espírito José nos diz que ele é a mãe da esperança e da caridade, é porque nós sabemos, e nós podemos confiar, porque nós sabemos que essa fé, como uma mãe, cuida de nós. É claro, tem a questão do merecimento? Tem. De nós merecermos aquilo que pedimos? Tem. Mas, no entanto, a gente confia. Porque mãe é isso. Mãe, instintivamente, sofre, muitas vezes, por um filho, quando, né, ela nem sabia o que estava acontecendo, e quando você encontra, ou você está pensando no filho, você liga para ele. Oi, filho, está tudo bem? Nossa, mãe, estava pensando em você agora. Essa é a fé. Né? A fé é quando a gente está com alguma questão para ser resolvida, algum sofrimento que nós estejamos passando, e você eleva o teu pensamento em oração, porque isso é o quê? Isso é fé. E em algum momento você vai receber a resposta daquilo que você pediu, mesmo que tenha sido, né, apenas um sinal, mas a gente recebe. Então, mãe, essa fé, que é a mãe da justiça, da esperança e da caridade, é aquela que se incomoda com o filho que sofre. Ela é aquela que vai estar ao seu lado em todos os momentos que você necessitar. Né? Então, nós temos realmente envolvermos com essa vontade de orar, com essa esperança de que haverá uma solução que seja viável para as nossas questões. Né? Então, a gente tem mesmo que pedir, mas ao mesmo tempo que pedimos, temos que ter a noção que nesse caminho, nessa nossa trajetória, que nós tenhamos a esperança de que vamos conseguir, nós também temos que nos envolver com o trabalho no bem. Porque quando nós nos envolvemos com o trabalho no bem, nós percebemos que ao longo dessa nossa caminhada, que é muitas vezes complicada, que é muitas vezes cheia de obstáculos, de desafios, quando nós nos envolvemos em alguma tarefa, nós dispersamos a dor. E aí é que vem a caridade, que é justamente colocar o amor que a gente tem dentro, essa centelha divina que foi falado, colocar esse amor em movimento. E aí nós vamos conseguir perceber cada vez mais o quanto nós estamos sendo amparados pela espiritualidade de Deus. Então a gente tem que buscar, ter esperança, mas ao mesmo tempo trabalhar com afinco, trabalhar pelo outro. O primeiro trabalho que a gente tem, agora a gente pensa, você é caridosa, tem que ir para uma instituição, né? Você tem que trabalhar em algum lugar, sim, mas o primeiro núcleo que nós temos de promover a ajuda é dentro da nossa própria casa, é dentro da nossa família, é dentro do nosso lar. Né? Então, o trabalho do bem, o exercício desse trabalho começa onde? Não adianta eu ser bonzinho, eu sempre costumo dizer que dentro do centro espírita, dentro da casa espírita, todo mundo é bonzinho.
né? Sorrir. Oi, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. E chega em casa, às vezes, é uma outra pessoa diferente. Tem uma história que eu ouvi outro dia que falava o seguinte, que tinha um dirigente, trabalhador de casa espírita, que trabalhava muito. Era maravilhoso dentro da casa espírita. Aí chegou um dia, quando ele olhou, tinha um caminhão de mudança na porta do centro espírita. E quando ele viu a mudança que estava chegando, chegava junto com a família dele. Era a mudança da casa dele que estava vindo para o centro espírita. E ele ficou espantado com aquilo e perguntou, mas o que é isso? Aí a esposa falou, não, é porque nós resolvemos nos mudar para cá, porque aqui você é melhor do que lá em casa. Né? Então, se nós temos que trabalhar a caridade, ela começa dentro do nosso lar. Né? Para aí depois é o exercício. Né? A criança pequena não aprende a ser sociável dentro de casa, desde pequenininho, né? E é isso aí. A gente vai fazendo exercício no lar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. E é claro que a gente tropeça, a gente cai, a gente levanta, a gente tem inúmeras questões ao longo da nossa caminhada, porque nós, ao longo dessa caminhada, nós também já viemos de outras e outras e outras em que nós erramos, em que nós praticamos maldade, né? Em que nós fomos orgulhosos mais do que somos hoje, fomos vaidosos mais do que somos hoje, porque, como a gente costuma dizer, quem está encarnado nesse momento, a não ser que esteja numa missão e nem sabe se está, precisa corrigir algumas coisas pelas quais, né, errou no passado. Então, nós tropeçamos, mas nós estamos aqui em recuperação. E se a gente está em recuperação, a gente também tem que fortalecer esse sentimento de comunhão, de conexão com a espiritualidade. Acreditar que eu vou orar, que eu vou pedir, e no momento que eles acharem adequado, eles vão nos auxiliar. Porque nem por muitas questões que nós temos que passar aqui. E aí você fala, sabe aquela pessoa que você fala assim, bom dia. Bom dia. Né? Aí aquele personagem tenha mais ou menos da minha idade, vai saber, ó céus, ó dia, ó azar. Né? Já vi que tem um monte de gente aqui que está junto comigo nessa investida. É aquele personagem que achava que tudo para ele estava ruim. Né? Nós temos esses dias ruins, mas a gente tem que na hora que você fala para a pessoa, que você deseja bom dia, né? Eu vou responder bom dia, mesmo que eu já tenha tropeçado no pé da cama e aberto o meu dedinho mindinho. Os dias já não começou bom quando começa assim, mas eu não tenho que transmitir para o outro a insatisfação, eu tenho que transmitir para o outro a alegria. Quando você passa na rua e vê uma pessoa quase olhando para você e você fala bom dia, e ela se assusta com aquilo e até te responde, né? Você está transmitindo alguma esperança para aquela pessoa que está olhando, porque a gente não sabe o que está no coração e no íntimo de cada um. Então a gente tem que buscar realmente levar para o nosso irmão a esperança e a alegria. E fazer isso, dar bom dia na rua, dar bom dia para o seu vizinho, sem caridade também. Dá um sorriso, caridoso mesmo, né? Mesmo que você não esteja bem. Bom, aí vem um outro trecho do Evangelho que o Espírito José fala assim: a esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor?
Então, é uma tríade, né? É um triângulo, como ele diz. Fé, esperança e caridade. Se um deles for retirado, você quebra a sintonia desse triângulo, dessa tríade, né? Fé, esperança e caridade. Então, a gente tem que, o tempo todo, pensar que não basta apenas você dizer, eu vou conseguir. Mas se você fica em casa sentado, sem fazer nada para conseguir, se você não coloca em movimento esse amor que você tem dentro de você, se você não busca o contato, se você não busca a ação que é necessária para tentar resolver aquele problema. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, mas entregar para eles, esperar que eles façam tudo, esperar que eles façam o que é o seu dever, aí eles podem pensar assim, mas ela não está fazendo nada por isso, ela está lá apática, sem reação, esperando que nós façamos tudo. Cadê a transformação? É como, por exemplo, quando nós vamos à casa espírita e fazemos um atendimento e colocamos as nossas questões para aquele que está fazendo o nosso atendimento, e aí é relacionado que nós vamos colocar o seu nome no círculo de prece, no círculo de radiação, vamos orar e você em casa fala a mesma coisa. Mas você também tem que buscar mudar esse teu padrão de pensamento. Não pense só no que é ruim, pense no que é bom. Pensamento, essas criações que a gente faz no nosso pensamento, elas ficam plasmando por aqui. Se eu penso algo ruim, o pensamento já plasmou a figurinha aqui. Num determinado momento, se eu começar a vibrar muito em cima daquilo que não é bom, o que vai acontecer? Algum espíritozinho inimigo vai chegar a pegar aquela figurinha e botar na tua mente. E aquilo termina acontecendo. Então, o que nós temos que fazer é cada vez mais e mais vibrar no pensamento que tem a transformação. Então, eu trago a minha questão para a casa espírita, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que mudar o meu padrão de pensamento, eu tenho que mudar o meu padrão de comportamento para que aquelas orações que aqui estão sendo feitas me ajudem a resolver o que está me incomodando, seja de saúde, de economia ou relacionamento, né? Então, tem uma frase de um palestrante espírita, ele diz assim, que a fé é uma esperança que se transforma em certeza de conseguir. Vocês já perceberam que tem algumas pessoas que você fala assim, nossa, eu queria ter tanta fé quanto eu. Não é mérito dele, não. Não é só mérito dele. É porque ele exercita ele. Aquela pessoa exercita ele, mas isso eu posso também. Ele continua dizendo que a fé, ela aciona em nós a vontade de querer qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter confiança, tem que acreditar, tem que dar credibilidade àquilo para o qual nós pedimos, direcionando as nossas energias em favor da realização. Muitos de nós, acredito, viemos da religião católica, eu fui criada na religião católica. Então a gente tinha aquelas coisas das promessas, né? Então, fazia promessa e colocava fé naquela promessa, e se conseguisse, você tinha que pagar a promessa. Eu lembro que minha mãe, meu irmão com 4, 5 meses de idade, ficou muito mal no hospital, meu irmão caçula, e ela fez uma promessa, que se ele saísse do hospital, que ela ficaria sem comer carne aos sábados até ele fazer 21 anos. Meu irmão saiu do hospital. E a minha mãe terminou morrendo aos 85 anos sem comer carne nos sábados. Né? Ela foi tão fervorosa naquela fé, naquela promessa que ela fez, que ela conseguiu, e ela ficou depois preocupada que ele tivesse alguma coisa, então ela não comia carne nos sábados. Né? É a fé.
E a gente tem essa questão. Meu pai, na mesma época, fez uma promessa que ele iria assistir uma missa na igreja de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Meu irmão já estava com, sei lá, uns 30 e poucos anos, e meu pai não tinha pagado a promessa ainda. Eu fico sempre preocupado com esse negócio da promessa. Chegou um dia e falou, pai, vamos na Aparecida do Norte para o senhor assistir a missa. E fomos, aí ele já ficou tranquilo, pagou a promessa dele. Então isso é fé que as pessoas têm. Cada um, dentro da sua vertente religiosa, tem uma forma de demonstrar, né, essa fé. E a gente conhecia essa na Igreja Católica. Hoje pode, né? A gente percebe essa fé não precisando fazer promessas, né, de eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Imagina. Que coisa eu faço. Não faz, né? Faço. Faz? Eu estou dentro de uma. Olha isso, tá vendo? Eu não consigo. Você é uma mulher de fé. Eu Porque tem que ter muita força. Não, o meu não é chocolate. Eu fiz uma promessa que eu ia ficar 1 ano sem comer nenhum doce. Nenhum tipo de nada. Minha nora estava grávida e ela estava com um problema na placenta e então eu só vou comer doce dia 26 de janeiro do ano que vem. Isso é ter fé, gente, e ela também. Graças a Deus. Minha netinha então a fé é de cada um, né? Eu quero questionar, mas ela queria ter a fé que ela tem. Não, você também pode ter, né? Você também pode ter, você tem que acreditar. Fé é crença e é dar credibilidade para eles, porque se eles acharem que você tem alguma questão a ser resolvida, você primeiro tem que resolver aquela questão. Quantas perdas, que sejam financeiras, amorosas, ou na área da saúde, nós já tivemos ao longo da nossa vida. E a gente pedia para ser curado, para ser isso, aquilo, e nós tivemos que passar por aquilo. Aquele problema não foi resolvido como a gente queria. No entanto, nós adquirimos, nesse processo em que nós passamos por essa dificuldade, força, resistência e exemplo para dar para as outras pessoas que você tem que acreditar. Se não foi naquele momento, será em outro. E vai que você, num determinado processo, numa determinada etapa dessa sua caminhada, você encontra com alguém que está passando por uma questão pela qual você já passou, que você superou. Quem vai poder ajudar essa pessoa? Você. Porque você conseguiu superar. E você é um exemplo vivo disso, né? Bom, e o César Reis continua dizendo assim, que é assim que a esperança e essa certeza que vamos conseguir, ambas produtos da fé, levam o homem e a humanidade a progredir. Porque isso, acreditar, ter esperança, é a essência do progresso da humanidade. E aí um outro pedacinho do Evangelho, que é a fé, né? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Quando você está no caminho do bem, você está fazendo a tua parte do que você veio fazer aqui na Terra. O que nós nos comprometemos quando vamos reencarnar? Tudo a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, nós encarnamos para evoluir. Ninguém encarna para ser pior do que é. Senão, quando você desencarnar, você vai chegar lá no tribunal espiritual e falar, vamos ver aqui, Jane, o que você fez e o que você tinha que fazer. A única coisa que você fez, das que você havia se comprometido, né? É que você leu o Evangelho uma vez ao dia, mas você não colocou em prática. Então, minha amiga, na próxima encarnação, você vai ter que praticar mais o Evangelho de Jesus. Então, quando nós encarnamos justamente para podermos evoluir. Então, é o que ele diz aqui, que a fé é a base da regeneração. É uma forma de você tomar consciência do que você está fazendo
de você, no momento de colocar em prática os ensinamentos que você recebeu, você conseguir mostrar para a espiritualidade que você está melhor. Agora, se eu tem uma frase de Einstein, o Eugênio vai me ajudar nessa, porque eu acho que ele gosta muito e eu acho muito interessante. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Que a humanidade costuma fazer tudo da mesma forma. A maior insanidade humana é todos os dias fazer as coisas da mesma maneira e desejar obter um resultado diferente. Como é que eu quero ter um resultado diferente se eu faço sempre a mesma coisa? Cadê a transformação? Né? As literaturas espíritas, no próprio livro dos Espíritos, eles nos dizem que uma das questões que o Espírito traz quando encarna é justamente, ao se transformar um espírito melhor, é mostrar a sua transformação moral. É isso que a gente tem que fazer. Né? Então, a base do Evangelho eu digo que o Evangelho é o livro de autoajuda mais eficiente que tem, que eu conheço. Tem um monte de livrinhos de autoajuda que a gente abre e tem uma mensagem. Mas o Evangelho tem os ensinamentos que Cristo deixou e que foram trazidos pelos evangelistas através do Novo Testamento e foram codificados por Kardec na época em que ele teve a missão, né, de nos trazer os ensinamentos espíritas. Então, eu digo que o Evangelho também é um livro que, ao abrir, lê uma frase, essa frase, reflita sobre ela e ela vai te trazer a resposta para as tuas questões daquele momento. Né? E aí a gente pega agora uma outra frase do Evangelho, mas essa está lá no capítulo 5, que diz assim: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, a fé é justamente essa visão do infinito que a gente tem de um determinado momento, nós vamos realmente fazer com que, acreditando esses dias nublados, esses dias cinzentos, né? Esses dias frios, eles vão se esvaindo. E lá no Evangelho, o Espírito José continua: a fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Quando você tem contato com alguém que realmente tem fé, que você percebe, aquilo te contagia. Nossa, acho que eu vou tentar fazer igual a ela. Né? E aí ele fala: pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmitirdes aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe mostrar desmerecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Vamos pegar um personagem da nossa época, de alguns de nós aqui, Francisco Xavier. Deu exemplos? Divaldo Franco deu exemplos? Irmã Dulce deu exemplos? Madre Teresa de Calcutá deu exemplos? E tinha muita fé. Quando Chico recebeu uma missão de que ele teria que dar pão, distribuir pão para as pessoas, né? Ele questiona Emmanuel, como é que vamos fazer isso? Não há dinheiro para isso. Você vai conseguir. As doações vão aparecer. Ele começou a distribuir pães, daqui a pouco, né, as doações chegavam. Porque ele acreditava. E Chico tem uma frase muito legal que ele fala que a gente não coloca fé. A gente não coloca fé nas outras pessoas. Eu chego aqui e coloco a fé nela.
né? Nós colocamos a semente. Temos que convencer pelas nossas próprias obras. E foi o que ele fez. Se ele falava de fé, as pessoas poderiam acreditar ou não, porque nem todo mundo acreditou em Chico Xavier também. Como nem todo mundo acreditou em quem? Em Deus, em Jesus. Né? Ele era questionado por muitos. Ele era temido por outros. Porque ele falava a verdade e ele colocava uma lei de amor, uma lei de esperança. Né? Ele colocava em cada um daqueles que esteve perto dele a esperança que o mundo do Pai não era aquele, era o outro. Mas que as pessoas pudessem acreditar. Isso era fé. Mas ele mostrava, ele contava histórias. As parábolas de Jesus, por exemplo, que eram contadas, eu sei que quando eu ouvia assim, as primeiras parábolas, eu não entendia muito, não. A verdade é essa. À medida que eu fui estudando um pouco mais as parábolas, uma das primeiras que eu fiz, que eu estudei, foi Os Trabalhadores da Vinha. E aí eu vi a comparação que era feita com cada personagem daquela parábola, cada situação daquela parábola. Aí eu fui entendendo, nossa, o que Jesus fez naquela época? Contou histórias para aquelas pessoas dentro do nível de entendimento de coisas que eles conheciam. E essas histórias ficaram para que as outras gerações pudessem ouvi-las e tentar entender. E nós, hoje, ao lermos, ao estudarmos cada uma das parábolas, tiramos mais e mais ensinamentos. Porque também, naquela época, não adiantava Jesus falar muitas coisas. Porque o nível, né, de conhecimento e de apreensão de alguns desses conhecimentos, nem todos eles conseguiam acompanhar. Então, elas tinham que ser colocadas dentro da visão que aquelas pessoas tinham. Né? Então, esse exemplo tem que ser dado por nós. Quando você mostra que trabalha, quando as pessoas conseguem ver a sua transformação através da fé que você tem e do trabalho que você desenvolve, você colocou a semente, essa semente germinou e vai gerar frutos nos outros que vão estar perto de você. Então, aquele nosso amigo que só tinha os procedimentos dentro do centro espírita e a esposa quis mudar para lá, né? É mais ou menos isso. Ela quer ver o que está conseguindo produzir, que em casa ele não produzia. Mas a nossa missão, enquanto espíritos encarnados, que estamos aqui para evoluir, é mostrar ao outro, fazer pelo outro o que for melhor para ele. Tá? Bom, e aí a gente chega no último trecho desse item do Evangelho. E eu digo o seguinte, que o Espírito José, nesse último parágrafo desse item, ele tenta despertar em nós aquilo que os ensinamentos doutrinários nos trouxeram, que é a fé raciocinada. Quando você estuda os livros, né, escritos por Kardec, trazidos por Kardec, Pentateuco Espírito, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, a Gênese, eles colocam muitos ensinamentos, muitos conceitos, mas eles não querem também que você aceite pura e simplesmente como sendo uma verdade única. Eles nos colocam esses ensinamentos e nos trazem para que nós possamos refletir. É o que eles chamam de fé raciocinada. E nesse último trecho do item 11 do Evangelho, o Espírito José, ele faz justamente coloca na nossa mente algumas questões para nós podermos refletir. Então ele fala assim: tende, pois, a fé. Amai a Deus, mas saber o que amar.
Aí chegar, vamos amar, mas por que eu tenho que amar? O Evangelho está cheio de exemplos. Crede nas promessas, mas sabendo por que acreditar nelas. Não posso chegar aqui e colocar um monte de palavras, passagens, e querer que vocês acreditem tanto delas. Seguir os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-vos. Então, quando eles falam, né, que seguir os nossos conselhos, eu não vou chegar aqui e dizer exatamente tudo aquilo que vocês têm que fazer. Vou dizer algumas coisas. E nós vamos refletir. É como se quando você vai no médico. E ele fala, a gente tem um médico que nós vamos aqui em Friburgo, que ele fala um monte de coisa. A gente tem que cortar pela metade, porque senão você não vai comer mais nada. Nem o docinho, mesmo depois de eu seja mesmo. Então, você fica assim, né? Tá, tudo bem, eu paro de comer isso, mas aí também já é demais. Assim, aí a gente está num planeta, numa cidade fria, e quando chega de noite, você tem vontade de tomar chocolate quente. Você tem a possibilidade de tomar o chocolate quente, é só não botar o açúcar. Né? Aí eu posso tomar, faz chocolate meio amargo, né? Igualzinho, aí você está liberado. Então, gente, a gente tem que pensar, eles não nos dão conselhos, mas eles mesmos nos dizem, né? Mas apontamos os meios pelos quais vocês vão conseguir. E ele termina assim, ó, crede e esperai sem desânimo. Os milagres são obras da fé. Você não teve fé quando você fez o sofrimento? Então, aí conseguiu. Então, os milagres são obras da fé. Então, a gente acredita, a gente coloca ali, né, no nosso momento de oração, no nosso momento de pedir, a força interna que a gente tem, a centelha divina do Pai, que está pronta aqui só para a gente riscar um fósforozinho e ela iluminar. Joana de Ângeles, ela diz que a fé, ela não produz, que a fé que não produz, é semelhante a uma lâmpada apagada, que não esparge, né? Claridade, ela é inútil. Se eu ligo uma lâmpada e ela não acende, eu vou continuar no escuro. Então, Joana de Ângeles fala que a fé é uma lâmpada apagada, então eu tenho que buscar acender. E aí, a gente tem que procurar essa verdade, essa força dentro de nós. Eu vou ler uma historinha aqui para vocês, que é uma história, eu sempre gosto de história, né? Uma história de Chico. Aliás, tem duas de Chico. Uma era que ele vivia muito chateado, para baixo, e pediu para a irmã levar uma mensagem para Nossa Senhora, para que ela mandasse um conselho para ele, o que ele deveria fazer. Dias depois, Emmanuel volta e fala para Chico, eu trouxe a resposta de Maria para você. E aí ele fala, então, a resposta é, tudo passa. Chico bota essa frase escrita do lado da sua cabeceira e toda noite ele lê aquilo, tudo passa. As coisas começaram a melhorar e Chico recebe outra mensagem de Maria. Chico, ela pediu para você dizer também que tudo passa, até os momentos felizes. Então a gente tem que estar sempre atento, porque mesmo que esteja tudo bom, a vida é uma roda gigante. Quem já andou de roda gigante aqui sabe. Ela roda. Quando você vai passando por baixo, as coisas não são tão bonitas às vezes. Quando ela está lá em cima, nossa, que visual, coisa linda, nossa, que amplitude, né? Aí ela começa a descer, o que você vê na tua frente são um monte de pezinhos assim, quando ela desce. Mas ela vai voltar, a gente tem que acreditar que ela vai subir. Então, essa roda é constante, a nossa vida não é feita só de maravilhas. Todos nós passamos por momentos bons e momentos
não tão bons. A gente não pode dizer difícil, mas não tão bons. E aí vamos à história do Chico, que é o Chico e a bandeira do divino. O Chico estava muito amargurado. Ideias negativas não davam trégua para a cabeça do Chico. Vocês imaginam como o Chico era atormentado, né? Porque ele tinha muitas coisas, mas imagina quantos espíritos queriam que ele não cumprisse a sua missão. Queria que ele sucumbisse ali naquela terra. Mas Chico, né, resistiu. Não estava triste, saudoso da paz que imperava, né, nas outras esferas. Sentia-se sozinho dentro dessa imensa luta, dificuldades financeiras, incompreensão no trabalho por causa da mediunidade, né? Toda hora era um problema que lhe aparecia. Por vários meses experimentava o assédio de estranhos pensamentos, embora continuasse firme no cumprimento do dever. Os espíritos amigos não haviam abandonado, mas o fardo lhe parecia excessivamente pesado. Na estação ferroviária, lá em Pedro Leopoldo, ele esperava sozinho lá o trem chegar para ele ir para Belo Horizonte, onde ele tinha uma consulta marcada com um oftalmologista. Ele tinha um problema de visão muito sério. Gente, imagina escrever mais de 500 livros à mão, num lápis. Tinha um computadorzinho com uma IA que ele pudesse falando e ela estava escrevendo o texto para ele. Absorto, discreto, lágrimas escorrendo, Chico tinha a cabeça a ponto de estourar quando um pequeno grupo se aproximou dele. Era um grupo da Folia de Reis, muito comum, né, nessa cidade do interior. Os integrantes eram pessoas humildes, pessoas, homens com as mãos calejadas, de serviço no campo, etc. Um deles, adiantando, se apresentou a bandeira do divino para Chico e pede uma esmola, né, para os santos reis, porque era uma prática nesse dia dos santos reis. Enfiando a mão no bolso, Chico esperava, né, separava alguns níveis, porque o dinheiro estava muito escasso, e ele viu ali o que ele ia precisar e deu o restante como doação para aquele grupo. Chico separa alguns níveis e o pouco que estava ali necessário para as passagens de bom. Católica e fervorosa, a sua mãe, Dona Maria de Jesus de Deus, Maria João de Deus, ensinaram respeito por todas as manifestações de fé, mesmo as populares. E naquele instante recordava-se dela, que infelizmente havia deixado o Chico muito novo, né? Humilde, Chico entrega àquele homem tudo quanto no momento podia despender. Então, os integrantes da folia dele se acercaram, quais emissários do alto. De súbito, ali estivesse se materializado e pedem que coloquem-se de joelhos para que a bandeira do divino abençoasse. Ele imagina que aquele grupo que estava ali pudesse ser um grupo de espíritos que tinham vindo para se materializar e dar a sua bênção. Entoavam baixinho seus cânticos característicos, narrando trechos inesquecíveis da vida de Jesus sobre a terra. Por diversas vezes, de um lado para o outro, a bandeira, né, roçava na cabeça de Chico. Segundo as suas próprias palavras, foi como se uma mão invisível, penetrando em seu cérebro, dele arrancasse para sempre as ideias pessimistas quanto às quais lutava deste mundo sem remédio. Quando a Maria Fumaça encostou, Chico era já outro homem. Nunca mais, ao longo da sua trajetória, voltaria a sentir-se tão desalentado, porque ele teve fé. Então a gente pede, a gente coloca nas mãos da espiritualidade as nossas necessidades. Porque os espíritos amigos estão sempre perto de nós, para que possam levar às instâncias necessárias os nossos pedidos. E quanto mais fé nós tivermos, quanto mais confiança, mais esperança,
e trabalharmos na caridade, a nossa resposta vai ser sempre, né, aquela que desejamos, aquela que precisamos. Porque nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que é necessário para nós naquele momento. E para finalizar, a gente vai falar, vou ficar com uma fala de Eurípides Barçanufo. Ele diz assim: a caridade é muito mais importante para quem a pratica do que para quem a recebe. E que nós, espíritas, precisamos manter intensa e brilhante a luz da esperança. Cabe a nós o dever urgente de lutar, trabalhar, modificar esse clima espiritual tão sombrio. Nós temos o dever inadiável de transmitir bom ânimo, de reaquecer a esperança e a fé. E nesse momento muito turbulento pelo qual a humanidade passa, com todas essas vertentes de guerras acontecendo, nós temos que levar as nossas preces ao alto e pedir que esses nossos irmãos que estão, né, no topo da cadeia de decisões possam ser iluminados. E que os nossos irmãos que estão nesses locais onde essas guerras estão acontecendo, que eles possam ter fortalecido a fé e a esperança, porque eles necessitam que nós, enquanto espíritos encarnados, que podemos orar por eles, façamos a caridade de elevar os nossos pensamentos e buscar pedir a paz, porque isso depende das nossas criações políticas, vendo aquilo que é o melhor para toda a humanidade. Estamos no mundo de provas e expiações. Cada um de nós também tem uma pequena missão a cumprir. Muita paz a todos. Então vamos fazer a nossa prece final. Pai de altíssima bondade, querido Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe protetora, espiritualidade amiga que ampara esta casa, aos nossos mentores espirituais que a todo instante estão conosco, que nos fazem perseverar na fé, que nós possamos agradecer por todos os momentos da nossa vida, agradecer por podermos ter estado aqui esta tarde, para podermos ouvir um pouco das palavras deixadas por nosso Mestre Jesus e seus ensinamentos, e que esses ensinamentos sejam colocados cada dia mais e mais nas nossas vidas, no nosso proceder, para que possamos honrar o compromisso de termos tido a oportunidade de encarnar e, ao retornarmos à pátria espiritual, mostrar que somos melhores do que viemos. Assim, Pai, abraça todo mundo, abraça essa cidade, abraça todos nós. Que Maria Santíssima envolva com seu manto de luz e paz toda essa humanidade, pois precisamos muito de Ti. Pedimos então a permissão para encerrarmos a nossa atividade desta tarde, dizendo graças a Deus.